Cumprimento mais uma vez a todos com a paz do Senhor. Amém. Graças ao bom Deus, que estamos numa lição muito maravilhosa, né? Muito forte ao nosso coração, que está falando sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo, selada com o Espírito da promessa. O crente nunca deve esquecer a capa da lição quando está estudando a escola bíblica dominical no seu trimestre, né? Nunca pode esquecer, né? Porque esse é um tema fundamental. A primeira coisa que eu quero falar para os irmãos, e falei ali na casa com os irmãos, é que nesse momento, nesta lição de hoje, a lição de número 4, a iluminação espiritual do crente, a primeira coisa que a gente temos que frisar é que no estudo anterior, a gente estava estudando sobre a doxologia. Irmãos, o que é doxologia? É enaltecer a Deus através de louvor ou hino, junto com a adoração. Então isso é a doxologia, e foi isso que nos versículos primeiros do livro de Efésios a gente aprendeu na lição anterior, na sublimidade, né, de Cristo. Então, para a gente entendermos e começar a frisar o que a lição nos diz hoje, a gente temos que saber dividir de que a gente estava estudando agora, que ele começou cantando hinos a Deus em adoração na carta, e agora ele está fazendo uma oração intercessória, uma oração que intercede primordialmente agora, trazendo uma ação de graça, agradecendo a Deus. Na primeira ele cantou um hino de louvor a Deus, na doxologia de que? Adoração a Deus. Adoração a Deus em que, irmão? Cantou adorando a Deus em que? Qual foi o sentido e objetivo? Agradecendo a Deus pela redenção. Falei ali aos irmãos que a obra redentora é a obra de resgate. Tirar alguém de uma prisão ou pagar a dívida de alguém, tirar alguém que está aprisionado. Isso é redenção, obra redentora. É alguém pegar e dizer assim, vamos resgatar, fazer um resgate para alguém que está aprisionado. Então nós estávamos aprisionados em quê? Estávamos escravos do pecado. Mas no momento que a gente estava escravo do pecado, Jesus, ele trouxe antes da fundação do mundo, ele trouxe a obra redentora. Por isso que o apóstolo Paulo agora, ele agradece na sua doxologia inicial da carta. Agora a gente começa a estudar algo diferente, a gente pula agora e começa a ver agora ele orando. Se não analisarem aí na leitura, os irmãos que tiver lição ou que tiver com a Bíblia, está em Efésios capítulo 1, versículo 15 ao 17, os irmãos notarem aí, ele começa dizendo, pelo que ouvindo também a fé entre vós há no Senhor Jesus Cristo, o vosso amor para com todos os santos, não cesso primeiro de dar graças a Deus por vós. Ele agora começa a agradecer a Deus. De que, irmão? Pela uma igreja que está em Éfeso, e esta igreja tem novos convertidos, a obra está sendo realizada, Deus está dando crescimento, Deus está estendendo a mão. Ele começa a dizer, eu dou graças a Deus, né? Porque a obra aí vai lembrando, mas eu agora estou orando por você. Aí o versículo dizendo, por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Quando a gente fala assim, ele está lembrando de vós na minha oração, ele está intercedendo através de oração. A intercessão, a gente vê agora que a intercessão e a oração começam a andar juntas. Para quê? Para o crescimento da obra de Deus.
não é? Ele começa agora a dizer: porque Deus nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de glória, vos dê seu conhecimento de espírito de sabedoria e de revelação, que é diferente daquilo que a gente está tratando hoje, que é vocação. Mas a vocação não é uma vocação para dons ministeriais, para dons de ofício, né? Para dons de alguma coisa na igreja. Não estou falando disso aqui. Essa vocação não é falando isso, porque vocação significa, irmão, chamado. Ou alguém ser chamado, e a gente foi chamado para quê? Para sermos eleitos. A gente aprendeu na lição anterior que nós fomos chamados para ser eleitos. Para quê? Eleitos para sermos predestinados. Predestinados para quê? Para sermos adotados, filhos por adoção. Para sermos agora fazer parte de uma santificação em Deus, de uma vida espiritual em Deus, e através depois de uma glorificação em Deus, que terminará na eternidade após o arrebatamento da igreja. É essa a vocação de a gente permanecer naquilo que a gente foi chamado de ser eleito. Não estou falando aqui, não, alguém foi chamado para ser pastor, outro foi chamado para ser isso. Não, essa vocação aqui não tem nada a ver com isso, de assunto ministerial ou de cargo na igreja. O que todo crente, porque eu disse aqui no começo, eu disse aqui, está generalizado para todos os crentes, está bem aplicado na lição dele, para todos os crentes. Se é para todos os crentes, não pode ser dom ministerial, porque para alguns separei para pastor, outros separei para evangelista. Uns, não é para todos os crentes. O que é para todos os crentes é fazer parte da eleição e fazer parte da predestinação de Deus, que tem predestinado para a nossa vida. Diga amém. Devemos jamais nessa lição confundir a vocação ministerial naquilo que a gente foi chamado acerca de uma separação para uma coisa vocacionada na igreja, diferente. Mas aqui na lição está tratando a vocação de ser chamado para a eleição, de sermos eleitos. Uma vida de santidade, de santificação, uma vida de separação. Por isso que a gente vê aqui o apóstolo Paulo, ele começando ali, ó, na introdução da lição, estava dizendo na introdução, né? E está confirmando, logo aqui na introdução do primeiro subtópico, está dizendo: o apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e a riqueza da glória da sua herança. No ponto central da lição está dizendo aqui, ó, a herança das preciosas riquezas espirituais conferida aos eleitos. Olha aí falando, aos eleitos, faz parte da vocação do crente. Então o pastor, ele é um eleito, sim. O presbítero, ele é um eleito, sim. O diácono, ele é um eleito, sim. Mas um componente lá da igreja, que não é destinado, é um eleito também. Então a gente não está falando aqui de vocação, naquilo que a gente fala de dom ministerial ou de ofício. A gente está falando aqui de vocação, de eleição, de eleito, para que todos os crentes possam e saber para que foi chamado. Você foi chamado, foi tirado do mundo. Para quê? Para que você foi chamado, tirado do mundo, separado do
Me desculpe dizer, tem muitos crentes que foi chamado e ainda não sabe qual é a sua vocação. Vem para a igreja e ainda não sentiu a vocação que ele é eleito. Alguém que está pensando aí que é eleito é aquele prefeito, é governador. Olha, você é mais eleito do que governador, do que presidente, do que realeza, porque você foi eleito para um plano que está antes da fundação do mundo, projetado por Jesus. Então temos que saber dessas coisas. E o que garante o crente na sua vocação, na sua chamada? O que garante aí você permanecer? O que garante? Nós mesmos não. Eu de mim mesmo, eu não passaria um dia se não fosse a misericórdia de Deus na minha vida. Se não fosse a graça de Deus na minha vida, eu não estaria nem aqui hoje na igreja. Mas a misericórdia e a graça de Deus faz com que hoje eu permaneça na igreja e na eleição a qual fui vocacionado, ou seja, chamado. Aleluia! Aleluia! Aí o segundo tópico que vem falando, uma das coisas que faz com que o crente permaneça. Porque o crente ele tem que olhar alguma coisa que ele possa seguir, alguma coisa que ele possa abraçar. E essa coisa que é uma das coisas que o crente tem que abraçar, é essa aqui, ó, saber que o nosso Deus, ele é o Todo-Poderoso. A excelência e a grandeza do seu poder. Está aqui na lição, no segundo tópico, a excelência do seu poder. O que ele tem que saber, que mesmo ele fraquinho, mesmo na sua debilidade, mesmo na sua fraqueza, mas tem um Deus todo-poderoso. E o que acontecer, ele vai zelar por você, vai cuidar de você, e vai segurar na tua mão direita e vai dizer, não tema, eu sou contigo. Na lição vem 3 palavras gregas aqui. Uperbalon. Eita agora. A segunda é Medetus. E a outra é Dunamis. Olhe para cá para você entender. Olhe para cá. Aqui eu estou falando de hermenêutica e exegética. Aí está na escola dominical para a gente aprender. Hermenêutica é a originalidade como foram escritos os manuscritos bíblicos. Como foi escrito na originalidade. Paulo ele pegou lá e escreveu uma palavra grega que significa nessa conjugação do verbo algo extraordinário. Ele colocou a excelência do poder divino, algo extraordinário. Tirando o prefixo extra e colocando ordinário, a gente tem um pensamento que ordenação, ordinária, vem de números, né? Números ordinais, 1, 2, 3, 4, 5, são números ordinais. Então quando ele colocou extraordinário, ele está dizendo, não tem como comparar a enumeração do poder de Deus, que é gigantesco, não tem como comparar, porque esse Deus, ele é o todo mesmo, todo poderoso. Aleluia. Quando ele fala a expressão mangetos, que significa na originalidade grega, significa grandeza, ou seja, enaltecer a magnitude do poder de Deus, que tudo sobrepuja. Que está dizendo que o poder de Deus não é limitado. Ele está aqui, está sondando seu coração agora. Ele está aqui e está dizendo, o sol fica aí no seu lugar. Ele está contemplando tudo, ele está dizendo assim, ele tem todo o poder, a sua magnitude e poder abrange todas as áreas, toda a ciência, porque além dele ser onipotente, ele é onisciente, toda a ciência abrange ele. Ele está vendo tudo, ele está escutando tudo, ele está no controle de tudo. Aleluia! Que lição maravilhosa! Que lição poderosa!
E Paulo dizendo: eu estou orando por vocês, novos convertidos da igreja de Éfeso. Eu estou orando para vocês, para que vocês conheçam essa vocação que Deus chamou, uma coisa linda, essa eleição, essa vida de chamada para a salvação em Deus, essa vida espiritual, para que você saiba as coisas espirituais, que você seja iluminado com as coisas espirituais de quem? Que você saiba que o nosso Deus é todo poderoso e tem todo o poder e tudo está no seu controle. Ele estava dizendo: fique fiel, não se preocupe, porque está com todo o poder. O termo aqui, dunamis, a gente lembra logo de dinamite. É ou não é? Dunamis, algo explosivo, né? Poder, power, poder, né? Falando é bonito, né? Power, poder. E dica feitos miraculosos que requerem força fora de medida. Me diga aí alguém que pode abrir o mar vermelho em 2 paredes de água? Isso se chama força sem medida. É dizer assim: eu quero que abra aqui o mar vermelho em 2 bandas, em 2 paredes de água, porque eu quero. Não tem lei, não tem gravidade, não tem nada que possa impedir o nosso Deus, porque a excelência da grandeza e força do seu poder é algo divino que a gente temos que acreditar. A segunda coisa, ele diz assim: a força do seu poder divino, segunda operação da força do seu poder, no versículo 19 do 1 Efésios, capítulo 1, a gente encontra uma palavra grega aí chamada energeia. Está na lição, viu, irmão? Energeia. A segunda, kratos. E a terceira, istus, né? A primeira, energeia, está fácil. Energia. A gente foi vocacionado, mas o que faz a gente andar? A energia em Deus. Deus que nos dá força através de sua energia. Que energia é essa que Deus ele nos concede? Que força é essa que Deus nos concede, que faz a gente caminhar no meio de uma assolação, no meio de uma tribulação, no meio de uma agonia, mas a gente continua sendo fiel a Ele, sendo na permanência naquilo que a gente foi vocacionado, chamado, que foi a eleição de sermos eleitos. A gente vê aqui que na tradução significa poder em atividade. Eu falei ali na tradução, irmão, que a energia de um motor para ele poder se locomover, tem que ter energia. Para as coisas se locomover, tem que ter energia. A energia é fundamental, seja pilha, bateria, ou o que for, tem que ter energia para as coisas se locomover. Se não tiver energia, tudo fica parado. A energia é algo fundamental. Qual é a energia que o crente tem? É saber que vive na esperança da eleição, que vive na esperança de uma glorificação em Deus, de esperar Jesus um dia voltar para buscar a sua igreja. Quando a gente vem na tradução clara, significa intensidade. Quando a gente vem no isso, indica poder inerente de Deus. Então o que faz o crente permanecer fiel? A gente aprendeu anteriormente que todo o poder é dele. Segundo, que ele concede as bênçãos, as riquezas espirituais através da sua força para o crente vencer. Pela fé, Gideão com 300 homens derrotou os medianitas. Pela fé, Moisés estava lá no deserto, mas não quis um pouco de ficar conhecido como filho da filha de Faraó, mas antes peregrinou com o povo de Deus no deserto. Pela fé, a energia, a força de Deus, não é? A segunda coisa é porque a gente temos um Deus que nos garante, através das suas poderes e maravilhas, que Ele designou para nós. Primeiro, terceiro ponto, irmão,
Terceiro tópico. Porque ele é as primícias daqueles que dormem. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele só não disse, ele disse assim: eu digo e faço, porque eu sou Deus, que eu mesmo vou permitir tirar minha vida, mas eu vou fazer, torná-la de volta, porque eu sou Deus. Aleluia! Por isso que nós não temos que temer a amada. O que a gente temia? A morte. Todo mundo temia a morte, mas hoje o crente, por desfrutar das riquezas espirituais em Deus, não teme mais a morte. Sabe por quê? Porque a morte para o crente em Jesus é ganho. Aleluia! Aquele que morrer por amor de a mim, salvar-se-á a sua vida. Está escrito, foi Jesus que disse, não é? Assim sendo, ressurreição de... O que significa para um crente? O que significa para mim, para você? Jesus ter ressuscitado. Mostrar que no terceiro dia alguém me removeu a pedra, que a gente sabe que foi o anjo, removeu a grande pedra que estava na frente do sepulcro, e ele aparecer para Maria e dizer... Não é verdadeiramente Maria, é Raboni, né? Rabi, que significa meu mestre querido. E ali ele mostrando, avisa aos outros que eu ressuscitei. Avisa aos outros que como eu prometi, assim foi efetuado. Que ao terceiro dia eu ressuscitaria. O que significa? Tem muito crente que ainda não sabe esse significado da ressurreição em Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14. Vamos ler. O que é que garante? Capítulo 4, versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então a ressurreição de Jesus é para eu e você, crente, ter a garantia que qualquer coisa que acontecer, se o corpo da gente aqui tombar, ele nos ressuscitará. Está escrito na palavra, não é o que eu estou dizendo aqui. 4,14 está dizendo: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus tornará a trazer com ele novamente, ressuscitará. A segunda coisa, na sua ascensão, ele sentou na direita do Pai. Isso significa que toda a honra, toda a glória, todo o poder está com ele. Isso significa que Cristo é o exemplo, nosso exemplo de exaltação. Estamos falando de vocação. A vida do crente na vocação é viver uma vida, na sua trajetória foi chamado para a eleição, para viver uma vida em santificação, em santidade, porque já fomos justificados pela fé. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Nós, como nos convertemos, já fomos justificados pela fé. Quando a gente foi justificado pela fé, entrou a santificação agora. Fomos santificados numa forma trajetória progressiva, não instantânea, progressiva. Nessa progressiva agora é que a gente vai permanecer ser eleito, nessa progressiva da santidade, na santificação, nessa caminhada de ser santo, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está escrito em Hebreus. Segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então está dizendo aqui, irmão, nessa vida de santificação, nós vai terminar numa vida de glorificação. Você será transformado. O seu corpo será transformado. A sua vida será transformada. Aquilo que é corruptível se tornará incorruptível. Aquilo que padecia não vai padecer mais. Nós teremos agora
Então o triunfo de Cristo em quê? Na sua obra redentora terrena, na sua trajetória ministerial terrena, o triunfo que obteve aconteceu um foco da ascensão de Cristo, que é uma referência profética, messiânica, ao qual uma posição de honra e autoridade. Aquele que sentava na direita de um rei terreno, é que depois do rei, ele que dava as ordens, depois do rei, ele que comandava tudo. Então, Jesus ele não foi só sentar na direita do Pai, mas agora foi dado todo o poder a Ele. Aleluia. Nesse ponto, Paulo, o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado, poder, potestade. Vou falar de novo para você ouvir. O apóstolo Paulo está dizendo: Deus exaltou Cristo acima de todo principado, poder, potestade, domínio, de todo nome que se nomeia. Significa que ele foi exaltado acima de toda a eminência do bem ou do mal que for. Não sobrou poder para ninguém. Ele que está com todo o poder. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Que Deus ajude. Que Deus abençoe a igreja. Que Deus continue ajudando. Resumindo, antes estávamos estudando a doxologia. Agora estamos estudando a intercessão oratória. Né? Na intercessão oratória estamos estudando a vocação da eleição, que nós fomos chamados para sermos eleitos em Cristo. Na anterior a gente estava estudando a adoração de um hino para exaltação de uma obra redentora que Cristo, antes da fundação do mundo, através ali, né, do beneplácito celestial, escuta, crente, depois daí, né? Do beneplácito celestial, né? Depois do beneplácito celestial, ali na reunião celestial, ele traçou um plano redentor. Nesse plano redentor, ele trouxe, né, para a humanidade. Aí o apóstolo Paulo, no capítulo 1, ele começa a falar: vamos cantar, vamos adorar. No começo dessa carta, vamos adorar, vamos fazer uma doxologia, a manifestação de enaltecimento a Deus através do louvor, junto com a adoração. Né? Quando a gente fala bendito é Deus de coração, e a gente está exaltando a Deus, louvando a Ele, porque louvor é enaltecer a Deus, não é? E junto com a adoração a gente está numa doxologia. Os serafins lá no céu, no trono de Deus, está lá: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isso aí é uma doxologia do céu. Amém, irmão? Amém. Que Deus ajude, que Deus abençoe. Eu acredito que na próxima lição, libertos pelo pecado, a gente já estamos, né, mais inteirados daquilo que a lição está querendo falar para a gente. Está muito poderosa essa lição, muito poderosa. Se a lição anterior já estava poderosa, essa está muito poderosa, para que a gente possa cada vez mais se vocacionar, saber a nossa vocação na igreja. A nossa vocação na igreja não é nada mais além de procurar cada vez mais se santificar em Deus. Resumindo, é isso. É cada vez mais procurar as coisas celestiais sem olhar a quem. Essa é a nossa vocação. A vocação da gente não é estar correndo atrás de alguma coisa para dizer que tem cadeira, para que tem. Não. A gente estamos vocacionados para a eleição, de sermos, continuar eleitos de Deus, para ficarmos presentes na predestinação que Deus tem preparado para toda a humanidade, para aqueles que são eleitos de Deus. Amém?